Assalamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuh, boa noite, bom dia, boa tarde. A gente nunca sabe em que momento exato você vai assistir esse vídeo, mas seja no momento que for, que Allah subhanahu wa ta'ala abençoe e transforme em bênçãos e prosperidade sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. O tema de hoje é falar de coisas pessoais, né? Talvez de transformação e mudança para o tempo que nós estamos vivendo. E há uma surata que se chama Os Profetas, capítulo 21, versículo 107, que diz: "E não te enviamos, senão como misericórdia para a humanidade." Nós chegamos num momento em que nós temos que conhecer quem nós somos, a missão que nós temos, para saber o que nós precisamos fazer necessariamente na vida, nessa caminhada, nessa peregrinação. Às vezes as pessoas pedem que nós reajamos nas situações de forma que as agrade. Mas quando você se conhece, quando você sabe a sua missão, quando você sabe a sua participação, você reage exatamente de forma como Deus te pede, de forma como aquilo tem que ser feito. Sem contar que nós temos na vida coisas como personalidade, e isso deve ser levado em consideração quando nós ouvimos quem fala e da maneira que fala. Uma coisa importante é, as pessoas dizem assim: será que ela nunca teve uma experiência ruim na vida? Eu vou te dizer uma coisa, todos nós tivemos experiências ruins na vida. Quem assiste a nossas lives sabe, tem ouvido muito de diversos estudiosos, de várias pessoas bem formadas e apropriadas sobre o assunto, que têm nos ensinado e repetido várias vezes que a vida é constituída de frustrações e também de alegrias. Mas o que é importante não foram as frustrações que eu possa ter vivido na vida. Hoje eu entendo que toda frustração, que toda situação de desânimo que eu possa ter passado até o dia de hoje, ela não tem que servir para me abater, ela tem que servir para me ensinar, ela tem que servir para me transformar, ela tem que servir para me mostrar como seguir nessa peregrinação até a outra vida, como me transformar numa pessoa melhor. Então não existe que eu venha até aqui e que eu traga para vocês uma notícia ruim do passado. Não existe eu falar sobre qualquer assunto, mesmo que eu tenha uma experiência de dificuldade, de frustração sobre ela, e ficar repetindo, porque o que importa é o que me fez ficar de pé naquela situação, não o que me fez cair. Então, quando nós vamos falar de situações passadas, de frustração, ou quando nós vamos tomar conhecimento daquilo que as pessoas estão vivendo, ou sabemos de que algumas pessoas estão passando, não adianta a gente falar só do negativo, também não adianta falar só do positivo, mas nós temos que falar do equilíbrio, e o equilíbrio é aquilo que Allah deseja, como diz a Sura: "E não te enviamos senão como misericórdia para a humanidade." Independente do que o profeta Muhammad, capaz às vezes ter sobre ele, fizesse, todas as atitudes dele dariam para misericórdia para a humanidade. E quando nós, muçulmanos, começamos a ler a história do profeta Muhammad e sua biografia, e vamos examinar todo o Alcorão, nós entendemos que, independente da situação, se houvesse um escravo, em algum tempo ele mandava libertar aquele escravo, misericórdia com a pessoa. Se houvesse uma situação e pudesse ter perdão, ele dizia que então você deveria rever aquela questão, misericórdia para a humanidade. Não é a mesma coisa, não é sempre, nós não podemos exigir que a pessoa responda da maneira que a gente quer. Poderia ser que em alguma situação a gente olhe para alguma pessoa e diga: eu não faria isso, né? Você não já ouviu isso? Alguém passar e dizer assim: se fosse eu, né? Deixa eu te dizer uma coisa, na maioria das vezes, 90% das vezes, esse se fosse comigo, se fosse eu, não faz nada quando chega a vez dele. Simplesmente senta e chora, simplesmente senta e lamenta, simplesmente senta e reclama, porque quando a situação é com a pessoa, aí é diferente, né? Minha avó dizia um ditado perfeito, que é: pimenta no olho dos outros é refresco, né? Então assim, quando é no nosso, aí arde, aí dói, então entenda isso. Não importa se o outro acha que você deve agir diferente, importa que você sabe o que é
que você é na sua missão para a humanidade. Sim, porque você está na Terra, porque você serve para alguma coisa para a humanidade. Nós estamos aqui porque temos algum propósito. Então, toda situação de frustração que você passou, que eu possa ter passado até hoje, é fruto das nossas escolhas também. Então, não adianta a gente ficar sentado diante das pessoas, lamentando, reclamando de situações que muitas vezes eu e você somos e que trazemos para a nossa vida e que somos responsáveis de tirar da nossa vida também, porque é bem assim, se você abre a porta para uma situação difícil, é bem você que tem que organizar tudo e tirar a situação difícil da sua vida, porque o Islã é uma religião que exalta a sua responsabilidade moral diante das situações. Então, não adianta a gente ficar exaltando problemas, o que adianta é a gente dizer às pessoas, você tem responsabilidade e você pode mudar a situação, use os meios para que a situação seja mudada. Porque senão nós começamos a ouvir pessoas que não podem nos ajudar. Pior ainda, a gente quando tem maturidade, não estou dizendo que a gente para de aprender, mas a gente começa a aprender mais uma vez, que se a gente for ouvir todas as pessoas, a maioria delas não está nem aí para o que você está vivendo. A maioria delas só quer tomar conhecimento do que você está vivendo, mas ela não quer fazer nada para te ajudar. É semelhante àquela pessoa que vira todo o tempo e pergunta, como você está? A situação tá bem? Tá tudo bem? Mas tá difícil até você responder, tá difícil. Aí ela te larga. O que ela fez para mudar a sua vida? Nada. Então o vídeo de hoje, a minha tentativa é que seja trazer luz a essa questão. Não importa a frustração do passado e também o do presente. Ela não deve servir para que você pare. Seja em que situação, em que argumento for, não interessa para que você pare. As frustrações servem para que nós venhamos a ser pessoas melhores. As frustrações servem para que nós venhamos a mudar. As frustrações servem para que nós venhamos a melhorar. Se não for para isso, não está adiantando nada o acúmulo de experiências que você está tendo. Sabe o que acontece? Você continua tendo, continua repetindo, continua acontecendo de novo. E você fica se perguntando, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou vivendo aquilo? É porque você não aprendeu qual o objetivo dessa situação. Você não aprendeu, ou se aprendeu, você continua repetindo, como se não estivesse vendo qual é o real motivo pelo qual você está vivendo essa situação. A responsabilidade é nossa. Se nós abrimos a janela para o vento entrar e ele desarrumou tudo, como diz a poeta, é razão e é obrigação nossa fechar a janela para que o vento não desarrume mais. É obrigação nossa, como diz a respeito do profeta Muhammad, sermos misericórdia para a humanidade. Essa era a função dele, conheça a sua. Então você conhecendo a sua, quando você for falar sobre um assunto, quando você for dizer para um assunto, você vai dizer de acordo com a sua missão, de acordo com aquilo que Allah Subhanahu wa Ta'ala quer que você diga. Porque nesse momento, sua palavra fará efeito. Nesse momento, você vai poder fazer diferença na vida das pessoas. É tempo de parar e pensar. Eu tenho vários anos, eu conheço, eu li, eu sei, eu faço, eu aconteço. Mas o que você faz com tudo que você sabe na vida das pessoas que realmente estão precisando? Pense nisso e que Allah Subhanahu wa Ta'ala nos abençoe.